tarde, hoje é quinta-feira, 8 de setembro, meio-dia e meia. Eu sou a Márcia Dutra e hoje o nosso repórter São Paulo é especial. A partir de hoje, até o dia 23 de setembro, a TV Brasil e o jornal É o País vão fazer sabatinas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. As entrevistas são ao vivo aqui no nosso estúdio e tem também transmissão pelo portal EBC e pelo portal de notícias do É o País Brasil. Todos os 11 candidatos foram convidados e as datas das entrevistas foram escolhidas pelas assessorias dos candidatos junto com as produções da TV Brasil e do É o País Brasil. A nossa primeira convidada é a candidata do PSOL, Luísa Erundina. Ela nasceu na Paraíba, mas está em São Paulo há 45 anos. Foi prefeita da capital paulista pelo PT de 1889 a 1992. Nas eleições de 96, também para a prefeitura da capital, perdeu no segundo turno para o candidato Celso Pitta, na época do Partido Progressista Brasileiro. Hoje, Luísa Erundina é deputada federal no seu 5º mandato. Foi fundadora do PT, passou pelo PSB e agora está no PSOL. Nas entrevistas, sempre teremos um jornalista convidado aqui da TV Brasil. Hoje tenho o prazer de receber no estúdio, dividir aqui o estúdio da TV Brasil com o Eduardo Goulart de Andrade. Tenho também o prazer de receber duas jornalistas convidadas do É o País Brasil. Hoje, Carla Gimenez, que é editora-chefe do É o País Brasil, e Flávia Marreiro, que é subeditora do É o País Brasil. Boa tarde a todas vocês, obrigada por estarem aqui com a gente. Bom, boa tarde, candidata. Prazer enorme recebê-la. Obrigada por ter aceitado nosso convite, nossa primeira convidada. Eu que agradeço a oportunidade. Quero saudar essa banca simpática de jovens jornalistas e saudar os internautas, os telespectadores. Dizer que é uma grande oportunidade para a gente discutir a cidade de São Paulo. Bom, candidata, eu vou começar com essa pergunta aqui. A senhora foi fundadora do PT. Passou pelo PT, fundou o PT, depois passou pelo PSB e agora está desde o início do ano no PSOL. Por que essa mudança? Em relação ao PT, que eu sou fundadora, fiquei lá 17 anos, eu digo que quem saiu, eu não saí do PT, o PT saiu de mim. O PT se afastou de seus projetos, seus compromissos originais, sua história, seu sonho, sua utopia, né? Eu, quando saí do PSB, aliás, do PT para ir para o PSB, eu disse, eu vou mudar de casa na mesma rua. Né? Porque o PSB era um partido, na época, presidido pelo Miguel Arraes, governador de Pernambuco, e com uma história e uma tradição de esquerda. Né? Fiquei lá 19 anos, completaria agora, no final de setembro, 19 anos. Mas eu estava muito incomodada no PSB, né? Em razão da sua política de alianças, né, as suas posições no atual momento que o país vive, essa crise multifacetada, de uma gravidade enorme, né? E eu estava sem voz, isolada, e sem concordar com a orientação da bancada, do partido. E eu me sentia com a responsabilidade de ter uma posição diante da sociedade sobre o que estava ocorrendo. O meu mandato é um mandato muito ativo, muito presente na luta concreta, sobretudo em relação à questão das comunicações, a defesa da comunicação pública, sobretudo. E a sociedade sempre espera da minha parte posições muito claras e muito prontas, tem tergiversação. E eu estava muito incomodada com isso. Mas já estava, inclusive, atuando junto com o PSOL. As votações mais importantes, eu seguia a orientação da liderança do PSOL e não da minha bancada. Aí chegou um momento que se tornou insustentável e o PSOL insistiu muito que eu fosse para eles. Num dado momento eu até pensei em ficar sem partido, mas eu ficaria sem espaço para atuar no Congresso Nacional. Estou no PSOL, não era projeto meu ser candidata, mas aí veio por uma pressão muito forte das bases populares com as quais eu tenho uma relação histórica e permanente e constante, portanto. E estou aqui nessa tarefa, né, difícil, complexa, mas bastante desafiadora e que me mobiliza bastante nesse momento. Carla. Candidata, a senhora colocou que a política de alianças do PSB foi algo que a afastou do partido, que é algo que também o PT é alvo de críticas, enfim. Mas está elegendo se candidatar pelo PSOL sem alianças, o que tem uma consequência direta, pouco tempo de
de exposição na TV e num ano em que o financiamento privado foi proibido, ou seja, para lá de desafiador, como a senhora colocou. Como poder alcançar, no caso, o grande desafio que se coloca nesse momento é chegar ao segundo turno, quando a senhora, pela última levantamento, tem 10 pontos, né, 10% no Datafolha, e a segunda colocada, que é a Marta, tem 17%. Sim. Veja, Carla, a coerência tem um preço, como tudo na vida, né? Se eu fizesse concessões, provavelmente eu teria outros, não só eu e o PSOL, teríamos, evidentemente, outras forças se compondo nessa chapa. Mas a gente acha que aliança não se faz em torno de nomes, ou mesmo de partidos, se faz em torno de projetos, de compromissos, né? E, lamentavelmente, hoje no Brasil, você não encontra no campo progressista, popular, de esquerda, muitas forças não. E ficar refém de uma coligação ou de uma aliança, né, heterogênea, dá no que tem dado os governos de esquerda no Brasil. Os dois governos Lula, os governos Dilma, né, no presidencialismo de coalizão, que a meu ver está esgotado, leva a essa situação. Você tentar construir uma base de sustentação de A a Z em relação ao espectro político e ideológico. Não dá certo, porque a barganha predomina e você se desvia dos seus compromissos originais. Eu governei São Paulo 4 anos com minoria na Câmara. Os 4 anos com minoria. Porque o preço de ter maioria no Legislativo não dá para pagar se você quer fazer política séria e política coerente e consequente, né? É difícil? É. O ideal é ter maioria no Legislativo, né? Mas há um outro poder que você pode e deve mobilizar para criar governabilidade. Governabilidade, na minha avaliação, não se dá apenas em base de apoio parlamentar legislativo. Ela se dá também numa aliança concreta, permanente com a sociedade civil organizada, né? Construindo propostas, apoiando propostas e sustentando a execução dessas propostas. Eu acredito nisso, foi isso que viabilizou o nosso governo há 27 anos atrás. Portanto, naquele tempo, já não era fácil também isso. Então, já tenho experiência disso e já tenho uma aliança mais consolidada com a sociedade civil organizada, com os movimentos populares, que estão junto comigo construindo essa proposta, construindo essa candidatura, sem nenhuma cooptação, sem nenhuma submissão de uma força em relação à outra, respeitando a autonomia, a independência e a soberania, que o cidadão, o soberano é o povo, é a sociedade civil que se organiza, e assim a gente pode se passar nas urnas, e a candidatura está tendo um apoio muito mais amplo do que apoios partidários. Tem vários segmentos da sociedade, dos vários sectores de classe, inclusive, né, interessados em discutir política, e veem na nossa candidatura e na nossa campanha um espaço, né, de reflexão política, de reencantamento pela política. Candidato Eduardo Goulart de Andrade, aqui da TV Brasil, tem uma pergunta para a senhora. Edu. Pois não, Eduardo. Ainda falando sobre governabilidade, candidata, hoje a Câmara dos Deputados tem apenas um vereador a Câmara dos Vereadores tem apenas um vereador do PSOL entre 55 vereadores. Na época em que a senhora foi prefeita da capital, entre 89 e 92, o PT, o seu partido, juntamente com outros partidos que faziam a coligação, tinha 18 vereadores. Mesmo assim, como a senhora acabou de comentar, enfrentou várias resistências para aprovar projetos na Câmara. E hoje, como é que fica isso na prática, caso a senhora seja eleita? Como fica a governabilidade? Como aprovar projetos e como contar com o apoio popular também para aprovar esses projetos? Olha, nem sempre, mesmo a partir de uma aliança mais ampla, você garante que esses mandatos vão estar a serviço do governo. Porque não tem unidade nos partidos, não tem unidade nas bancadas. Já naquele tempo nós tínhamos dificuldades, no âmbito interno do próprio PT. Nós só tivemos aliança com mais 2 pequenos partidos, que era o PCB e o PCdoB. Portanto, não era uma bancada que tenha se composto a partir da campanha, das eleições, da candidatura, né? É verdade que a gente conta com o apoio de um ou outro vereador,
Mas o fato é que vamos enfrentar o mesmo problema. Eu não tenho a menor ilusão. Nós vamos enfrentar uma Câmara Municipal, provavelmente com um número maior de vereadores do PSOL. Não vejo que outros partidos, a menos que no segundo turno, uma eventual composição com alguma força mais identificada com o nosso campo, se consiga ampliar. Mas eu espero que uma sociedade mobilizada como ela está se dando, ela está se mobilizando, ela está protagonizando a política. O momento é muito mais do que um momento eleitoral, mas é um momento de reflexão política, de reencantamento pela política dos que já se afastaram dela e o encantamento da juventude que vem querendo recriar as formas de fazer política. Não com os formatos de partidos, com a cultura dominante ainda na política, está num momento particularíssimo da vida política nacional, para além da crise, para além do que está ameaçado de se perder, mas está um ressurgimento de uma força social muito mais forte, muito mais mobilizada, muito mais politizada, que isso pode ser uma compensação ao que foi no passado, de ter uma sociedade com mais condições de oferecer, não um apoio incondicional, não é isso que se quer, é ser um apoio crítico, mas uma participação efetiva, porque a gente pretende fazer um governo radicalmente democrático e radicalmente descentralizado, onde a cidadania vai se sentir sujeito e responsável pelo que se encaminhar no nível desse governo. Candidata, a Flávia tem uma pergunta para a senhora. Para tocar num ponto que a senhora falou sobre essas novas lideranças, novos momentos, novas formas de protesto. Os últimos anos foram marcados por uma discussão sobre transporte público em São Paulo, principalmente em relação desde 2013. Existe um tema pendente na prefeitura, que é a licitação dos ônibus, que pode definir o futuro da cidade em termos de transporte de massa nos próximos 20 anos. Da proposta que foi feita pelo Haddad, quais as críticas que a senhora tem? A senhora reabriria essa discussão eleita? Faria uma nova consulta pública sobre essa proposta? Olha, o edital que vem rolando desde 2013, os contratos estão vencidos desde 2013, e vem se renovando sem novas licitações, o que é muito ruim, né? É preciso que se faça uma nova licitação. Não necessariamente a que está pendente, porque ela é muito ruim. Ela propõe concessões para um prazo de 20 anos, com possibilidade de renovação por mais 20 anos, portanto, 40 anos. Né? E mais, o controle da operação do sistema ficaria, se aprovada essa licitação, nas mãos dos concessionários. Portanto, é a raposa tomando conta do galinheiro. Isso não dá. E uma licitação por 20 anos, mesmo que não seja 40 anos, é tempo demais diante da dinâmica das grandes cidades, das grandes regiões metropolitanas e da dinâmica da sociedade de um modo geral. Isso na Europa, nos países desenvolvidos, democráticos, né, nos moldes do nosso, essas licitações se dão no máximo em prazo de 5 anos. Em Londres são 4 anos. E a cada 2 anos eles fazem uma nova licitação para renovar, né, pelo menos metade dos concessionários. Isso permite incorporação de novas tecnologias, de novas regras, de novos interesses para reduzir custos, de planilha de custos, para modernizar o sistema, para adequá-lo à dinâmica célere dos tempos atuais de grandes centros urbanos, de grandes regiões metropolitanas. Portanto, é uma licitação que tem 14 restrições do Tribunal de Contas do município. Mesmo que o Haddad quisesse, né, completar, se houvesse tempo para isso, ainda nessa sua gestão, não poderá fazê-lo, porque ele tem que responder a 14 né, objeções do Tribunal de Contas dela. Portanto, é necessário uma nova licitação. Não será essa, e o Haddad já deixou para o próximo mandato, não sei se dele ou de quem for eleito, que há necessidade de se enfrentar essa questão, que ela é estruturante do ponto de vista da mobilidade urbana. Candidata, obrigada por enquanto. A gente vai para um breve intervalo. A gente volta daqui a pouquinho com a sabatina, com a candidata à prefeitura da capital, Luiza Erundina, do PSOL. É um minuto só, a gente volta já.